Diz assim a palavra do Senhor em João 8, versículo 31 adiante. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Levanta tuas mãos, ó poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas sabemos que em pleno século 21, nem todos, nem todas estão dando crédito à palavra do Senhor, ou estão aceitando a verdade da palavra do Senhor. E nesta noite, irmãos e irmãs, a palavra revelada para nós nesta noite fala acerca de sermos verdadeiros cristãos na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor, e que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então o Senhor diz para cada um de nós presente aqui nesta noite: se vós, ou se você permanecerdes na minha palavra, se você permanecer na minha doutrina, se você permanecer no meu ensinamento, verdadeiramente serás meu discípulo, será minhas discípulas. Mas não é isso que nós estamos contemplando, não é isso que nós estamos vendo nos últimos dias, até mesmo dentro da igreja. Muitas que se dizem discípulos de Jesus, muitas que se dizem discípulas de Jesus, já não vivem mais a verdade santa da palavra, já não vivem mais a doutrina santa de Jesus. Ela quer andar de qualquer jeito dentro da igreja.
Ele quer andar de qualquer jeito dentro da igreja. Ele aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, e acham que já estão salvos, que já estão salvas, e que continuam fumando, e que continuam bebendo, e que continuam jogando, e que continuam fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas nesta noite o Senhor Jesus diz, através da sua palavra, Ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, se permanecerdes na minha palavra. O que é a minha palavra? Ensinamento do Senhor. Se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na minha doutrina, se permanecerdes no meu caminho, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. Ser discípula de Jesus não é para qualquer uma. Mas é somente para a escolhida. É somente para o escolhido. Porque o próprio Jesus diz na sua palavra que muitos serão chamados, que muitas serão chamadas, e poucos escolhidos, e poucas escolhidas, e os poucos escolhidos, e as poucas escolhidas, são todos vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui nesta noite, ouvindo a santa palavra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia! Então o Senhor, Ele é claro, quando Ele diz a sua palavra, porque Jesus disse para os judeus que haviam crido nele, está vendo? Então alguns judeus criam, ou creram, na pregação de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, mas de repente, irmãos e irmãs, eles só ouviam, mas não queriam viver a verdade da palavra de Deus. Como tem muitos que no dia de hoje eles só querem ouvir aquela palavra que vai de encontro a ele, que vai para massagear o ego dele, para massagear o ego dela, mas não é esse tipo de palavra, irmãos e irmãs, que vai levar o homem e a mulher a morar lá no céu com Jesus. Por isso que o Senhor Jesus diz, irmãos e irmãs, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Quantos irmãos e irmãs que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra? Por que ele não vive a palavra? Por que ela não vive a palavra? Porque os falsos pastores, ou os falsos mestres, ou os falsos profetas estão incutindo na mente dele, na mente dela, que não faz mal fumar, que não faz mal beber, que não faz mal jogar, que não faz mal se prostituir, que não faz mal pecar contra Deus, porque afinal de contas, Jesus só quer o teu coração. E esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem jamais vai libertar o homem,
jamais vai libertar a mulher. Mas eu digo para o meu irmão, eu digo para a minha irmã, que se pregar a verdade da palavra de Deus, que se pregar contra o mundo, que se pregar contra o pecado, que se pregar contra o adultério, que se pregar contra a fornicação, que se pregar contra os vícios, se pregar contra a maldita da televisão, que se pregar contra o divórcio, eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza, irmã, que o Espírito Santo vai convencer aquele homem, vai convencer aquela mulher dos seus pecados, e eles e elas vão receber a esta palavra que está sendo pregado aqui agora. Glória a Deus, aleluia! Porque a palavra liberta o homem, a palavra liberta a mulher, desde que seja a palavra da verdade, desde que seja pregada a verdade da palavra. Por isso que o Senhor Jesus disse: e então conhecereis a verdade. Mas como que vai conhecer a verdade? Como que ela vai conhecer a verdade? Como que ele vai conhecer a verdade? Através de ouvir a verdade. Aleluia! Se ele ir nessas igrejas mundanas, se ele ir nessas igrejas da porta larga, ele não vai ouvir a verdade que vocês estão ouvindo aqui nesta noite. Ele simplesmente vai ouvir, ela simplesmente vai ouvir aquela palavra, aquela mensagem da teoria da prosperidade. Mas aqui não existe teoria de prosperidade, aqui existe palavra de salvação, palavra de vida eterna. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Ou vocês acham que Jesus não prospera a minha irmã? Ou você acha que Jesus não prospera o meu irmão? Ah, mas não é campanha de prosperidade, então eu nem vou fazer essa campanha, porque o tema da campanha é... Qual que é o tema da campanha mesmo, igreja? A minha família nos planos de Deus para 2018. Ah, mas eu não vou fazer essa campanha porque eu preciso de algo material, eu preciso de algo financeiro. Mas a palavra de Deus diz, irmão, a palavra de Deus diz, irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Glória a Deus! Se nós entregarmos a nossa vida, a nossa alma para Jesus, tudo prospera na nossa vida. Eu confesso para o meu irmão, eu confesso para a minha irmã, eu nunca fiz campanha para Deus me dar carro. E vou dizer uma coisa para vocês, que eu não sei quanto tempo faz que eu não sei o que é andar de ônibus. Por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece as minhas necessidades. O Senhor Jesus conhece a necessidade do irmão. O Senhor Jesus conhece a necessidade da irmã. E o Senhor Jesus é o único que pode suprir as vossas necessidades. Mas quando Jesus disse para eles, elas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que eles responderam para Jesus? Sabe o que eles falaram para Jesus? Eles disseram para Jesus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? Como dizes você que nós seremos livres? Glória a Deus, aleluia. Você está dizendo para nós conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendência de Abraão. Nós já somos filhos da promessa, nós já somos descendência de Abraão. Nós não somos escravos de ninguém. E o que Jesus disse para eles?
E o que Jesus disse para elas? Em verdade te digo, que todo aquele, que toda aquela que comete pecado, é escravo do pecado. Todo aquele homem que comete pecado é escravo do pecado. Toda aquela mulher que comete pecado é escravo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Todas. Não importa o tipo de pecado que você comete. Não importa o tamanho de pecado que você comete, mas se você comete pecado, seja pecadinho ou pecadão, você é escravo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar escravo do pecado até na noite de hoje. Mas se você quiser, irmão, se você quiser, irmã, voltar para a sua casa livre, para a sua casa livre do mundo, do pecado e com a sua alma salva por Cristo Jesus, hoje é noite aceitável a Cristo. Glória a Deus! Então o Senhor disse para eles, quando eles disseram para Jesus, somos descendência de Abraão. Então eles achavam que pelo fato de eles serem da descendência de Abraão, eles já estavam salvos. Elas já estavam salvas. Muitos acham que só porque aceitaram Jesus, já estão salvos, continuam fumando, continuam bebendo. O que tem um traguinho só? O que tem um cigarrinho só? Tem muita coisa assim, que por causa desse traguinho, ou por causa desse cigarro, você não vai entrar no céu de Jesus. Glória a Deus. O que tem? Tem muito sim, que se você não abandonar o teu pecado de fato, você não será herdeiro do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Jesus disse para eles, eles ficaram bravos com Jesus, elas ficaram bravas com Jesus. Como dizes tu, verdadeiramente sereis livre? Como dizes tu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Peraí, para que me libertar? Eu já aceitei Jesus, agora eu já sou salvo. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Mas não abandonou o teu pecado ainda, irmão? Não abandonou o teu pecado ainda, irmã? Escravo não vai entrar no céu, não. Vai entrar no céu aquele homem que é livre. Vai entrar no céu aquela mulher que é livre do mundo e do pecado. E Jesus respondeu para eles. E Jesus continuou respondendo para eles. O escravo não fica para sempre na casa. O escravo não tem casa. A escrava não tem casa. Mas o filho tem. O filho sim fica para sempre. Está vendo? Glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos ser escravos do pecado. Nós temos que ser filhos de Deus. Porque sendo filho de Deus, nós já temos uma morada garantida lá no céu. Aquele filho, aquela filha de Deus já tem uma morada garantida lá no céu, porque o próprio Jesus diz na sua palavra, irmãos: Glória a Deus, aleluia. não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Aleluia. E quando eu for
e vou preparar-vos um lugar. Eu virei para vós. Eu virei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus, aleluia! Então, na palavra de Deus não diz que o escravo vai subir. Na palavra de Deus não diz que a escrava vai subir e que vai herdar a nova morada e que vai herdar a nova casa. Não, ele está falando de filho, ele está falando de filha. Filha, filho é diferente de escravo, é diferente de escravo, porque o filho não comete pecado, a filha não comete pecado, porque ele obedece o pai, ela obedece o pai poderoso. Por isso que ela vive na presença de Deus, por isso que ele vive na presença de Deus. Por quê? Por quê, irmãos? Porque eles têm temor a Deus. Se é pregada a doutrina santa do Senhor, que a irmã não pode cortar o seu cabelo. Se a irmã é filha de Deus, a irmã não vai cortar o seu cabelo. Se é pecado assistir a maldita da novela, se a irmã é filha de Deus, não vai assistir a maldita da novela. É a mesma coisa, irmão. O filho não bebe, a filha não fuma, o filho não fuma, enfim, não peca contra o pai, não peca contra Deus. Porque a partir do momento em que aquele homem, a partir do momento em que aquela mulher pecar contra Deus, pecar contra Jesus, ela está se tornando escravas do pecado. Ah, mas eu estou num processo de libertação. Mas eu estou procurando, eu sei que eu vou me libertar. Vai nada. Você nunca vai conseguir se libertar se você não se firmar no caminho estreito, que é o caminho da salvação. Se você não se firmar no caminho chamado Jesus, porque Jesus diz na sua palavra, em João 14, versículo 6, o próprio Jesus diz para nós nesta noite: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai. Aleluia, Jesus. E se não estivermos libertos de tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de morar no céu, não vai subir. Não vai subir, irmãos. Temos que parar de brincar de ser crente. Temos que ser verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras, que não adorem somente o Jesus dentro da igreja, mas que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Não é adorar a Deus somente na igreja. Quantos que estão sendo crentes somente dentro da igreja? Quantos que estão sendo crentes somente dentro da igreja, e quando saem para fora da igreja se tornam aquele ímpio, pior do que ímpio, pior do que ímpia, através do seu mau testemunho? É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo, irmãs. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que nós,
como servos de Deus, as irmãs como servas de Deus, o teu testemunho tem que ser irrepreensível, irrepreensível e inculpável, diz a palavra do Senhor. O que é uma pessoa irrepreensível? O que é uma pessoa inculpável? Uma pessoa irrepreensível é aquela irmã que não precisa o pastor repreendê-la. É aquele irmão que o pastor não precisa repreendê-lo. Aquela pessoa inculpável. Não precisa o pastor. Não vai haver culpa nela. Não vai haver culpa nele. Porque elas são irrepreensível e inculpável, porque deram ouvido à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! É isso que nós temos que ser. Não é ser crente de aparência. Não é crente somente para vir na igreja para mostrar o paletózão novo para o pastor. Não é vir na igreja para mostrar o vestido novo para a irmã. Não, irmão, daqui não é desfile de moda, não. Aqui é casa de oração. Aqui é casa de nós buscarmos a face do Senhor. E se nós aprendemos a verdade, nós vamos viver a verdade até o fim. E se nós conhecemos a verdade, é porque alguém pregou a verdade para nós. E se você nunca tinha ouvido a verdade, em nome de Jesus Cristo, você está ouvindo a verdade nesta noite, porque a palavra de Deus diz, irmão, a palavra de Deus diz, irmã, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia! Então eles questionaram Jesus acerca do caso de Jesus falar que eles teriam que ser livres. Mas Jesus disse para eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escrava do pecado, é escrava da televisão, é escrava das novelas, é escravo dos filmes diabólicos, é escravo das músicas mundanas e profanas, é escravo do divórcio, é escravo do divórcio, é escravo do adultério, é escravo da fornicação. É escravo da vaidade. Mas o Senhor quer nos fazer livres nesta noite. O Senhor quer nos fazer livres nesta noite, porque Ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. E para encerrar, irmãos, irmãs, Ele diz na sua palavra, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Está vendo? Que por tua conta você não vai parar com o vício. Por tua conta, por tua vontade própria, você não vai conseguir se livrar dos vícios, da bebida, do cigarro e do pecado. Mas, se você colocar a tua vida na presença de Jesus, e se você entregar a tua vida, a tua alma para Jesus, a partir desta noite, o Senhor Jesus começa a pelejar por você, porque Ele diz na sua palavra que depois do Filho, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Sereis livres. Livre do quê?
de tudo aquilo que impede o homem de chegar a Deus. Livre de tudo aquilo que impede a mulher de chegar a Deus. Livre de tudo, irmãos. E daí este homem, e daí esta mulher, vão viver em novidade de vida, na presença do Senhor, na presença de Jesus. Porque aquele homem, que aquela mulher que bebiam bebidas alcoólicas, hoje não bebe mais, e amanhã não vai beber mais. Aquele homem, aquela mulher que fumavam, não vão fumar mais. Aquele homem, aquela mulher que se prostituíam, não vão se prostituir mais. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Porque a palavra de Deus diz nesta noite, o próprio Jesus diz para cada um de nós nesta noite, que se pôs o Filho chamado Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus.